Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim, estou aqui para dar prosseguimento à nossa jornada de leitura diária dos Evangelhos. Nós estamos numa linda campanha chamada O Caminho, em que nós estamos imergindo na vida e na obra, nos ensinos do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. E nós estamos agora partindo para o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. E é interessante você observar que, apesar das numerações darem a entender que há uma certa independência entre o texto separado pelos capítulos, perceber a continuidade. Há uma continuidade no texto. E o capítulo 13 de Mateus, versículo 1, começa dizendo: naquele mesmo dia, ou seja, no mesmo dia do último acontecimento do capítulo anterior, em que Jesus estava ensinando dentro de uma casa. Naquele mesmo dia, Jesus saiu desta casa e se assentou à beira-mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas passou a falar por meio de parábolas. É muito interessante perceber isso, como a vida de Jesus era magnética, como as pessoas amavam estar próximo dele, como as pessoas amavam ouvir o Senhor Jesus. E aqui o texto fala que ele entrou num barco para que pudesse ter acústica, para que o máximo de pessoas pudesse ouvir a sua voz. E ele começou a ensinar o que nós chamamos de a parábola fundamental, porque a partir dessa parábola você consegue entender todas as outras. Ela tem uma chave, ela é muito poderosa. A partir do capítulo 13, dentro do capítulo 13, nós vamos ver uma sequência linda de 7 parábolas. Jesus contando uma série de parábolas nessa instrução que ele vai entregar a essa multidão que se aproximou dele. E essa primeira parábola é a parábola do semeador. E eu quero chamar a tua atenção para algo. Nós ouvimos muitas vezes que Jesus usou as parábolas para que ficasse mais fácil das pessoas entenderem a sua instrução. Mas aqui os discípulos perguntam, guarda isso no teu coração, discípulos perguntam, discípulos dão um passo à frente na multidão e se interessam pelas instruções de Jesus, não se acomodam até que entendam aquilo que o Senhor Jesus está ensinando para as suas vidas. Discípulos perguntam no versículo 10, por que falas por meio de parábolas? E ao contrário do que muitas vezes nós imaginamos, Jesus não usava essas parábolas para que as pessoas entendessem de uma maneira mais fácil, mas Jesus usava as parábolas para mostrar que mesmo através de histórias simples do cotidiano da vida das pessoas, elas eram incapazes de compreender princípios espirituais. O homem natural é incapaz de conhecer verdades espirituais, a não ser que o próprio Deus o dê condições de conhecer, de entender. Por isso que nós podemos ter informações novas, mas só por meio do Espírito de Deus é que nós conseguimos renovar o nosso entendimento. Então preste atenção nisso. O capítulo anterior fala que ele ocultou os mistérios do reino aos sábios, aos cultos e revelou aos pequeninos. Não é uma questão de instrução, não é uma questão de cultura, é uma questão de amar, ser dependente de Deus para que Deus nos faça conhecer verdades espirituais. E aqui fica uma grande lição para todos nós. Ele vai usar no versículo 11, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Quem é vocês e quem são aqueles? Preste atenção, vocês, ele está se referindo aos discípulos. Àqueles, eles estão se referindo às multidões. Então, as multidões ouviam as parábolas,
não conseguiam captar a verdade e o princípio espiritual por trás daquelas histórias simples e cotidianas, mas os discípulos davam um passo à frente e questionavam. Então eu quero encorajar você a todos as vezes que você debruçar sobre esse texto, todas as vezes que você ouvir as mensagens, nós estamos numa sequência de todos os domingos ouvirmos mensagens sobre a vida de Jesus, nessa imersão incrível sobre a vida e a obra de Jesus. Então você, como um bom discípulo, que faz parte de uma família de discípulos, que constitui uma comunidade de discípulos, nós não podemos ir para a nossa casa sem entender, sem compreender, ouvir e continuar vivendo a nossa vida como se não tivéssemos ouvido nada, ou se isso não tivesse importância para a nossa vida. Discípulos perguntam, discípulos se interessam, discípulos se esforçam. Aos discípulos é dado a conhecer as verdades espirituais do reino de Deus, e isso é poderoso para mudar a sua vida. Então, por isso que Jesus vai falar dos terrenos, dos níveis de experiência que você tem com a palavra, que você não se deixe mais ser roubado no entendimento e na compreensão das verdades espirituais que podem mudar a sua vida, que pode mudar a forma como você vai lidar com a educação dos seus filhos, com os seus negócios, com o seu casamento. Verdades espirituais de Deus estão disponíveis àqueles que são os discípulos, que dão um passo à frente, que perguntam, que buscam compreender a mente do seu mestre. Todo bom discípulo busca ser como seu mestre. E aqui nós vemos ele dizendo: eu uso parábolas, porque as parábolas revelam quem é multidão e quem é discípulo. Que todos nós venhamos seguir firmes nessa jornada, mergulhando, imergindo na vida de Jesus como uma família de discípulos, como uma comunidade de discípulos. Que Deus te abençoe e até o próximo.